Henker que vive duas vezes. Side Story capítulo 60 Cerimônia de casamento de sangue, 5. Um presente? Léo inclinou a cabeça. Ele riu incrédulo. Um presente para a primeira estrela. Sim, dar um fragmento de estrela como presente ao seu professor, que também é seu sogro, é um presente generoso. Léo ergueu os cantos da boca. Mas suponho que não lhe ocorreu que o presente pode ser o desaparecimento de seu discípulo, genro? Foto. Léo estalou os dedos. Colidir. De repente, todo o jardim tremeu. Um dos deuses inferiores de Asgard que estava no meio da luta contra os arcanjos e reis demônios explodiu. Como resultado, não foi apenas seu oponente, um arcanjo, que foi varrido pela explosão, mas também todos que estavam perto dele. Uma cena devastadora foi revelada depois que a nuvem de poeira se acalmou. Que diabos? Ele pode explodir um deus. Haverá outra explosão. Cuidado. O problema é que não parou por aí. Os arcanjos e reis demônios que mal conseguiram escapar da explosão se espalharam freneticamente pelas consecutivas rajadas de luz. Colidir, 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 bum, rumo. Os deuses da luz foram todos banhados em luz, causando explosões contínuas. Ah! O que há de errado com seu corpo? HHUH. O que há de errado comigo? Caramba! N não fuja. Salve-me antes de sair. P por favor. Ah! Todos os espectadores e convidados escaparam do palácio. Os arcanjos e reis demônios que estavam lutando contra Asgard e aqueles que tinham más relações com Yon-Wu foram embora. O mesmo aconteceu com a tribo de um chifre. Durante a fuga, os convidados suspeitaram uns dos outros. Alguns membros do grupo explodiram repentinamente como os deuses de Asgard. Como resultado, o dano causado não pôde ser expresso em palavras. Foi uma bagunça total. Todos duvidaram uns dos outros e foi um pandemônio onde ninguém foi capaz de abençoar o casamento de Yon-Wu. Pahaha, como é isso? Tomei cuidado especial ao preparar isso para você, que é chamado de pai de todos os mundos. Léo parecia estar se divertindo muito. Pelo que ele investigou, Yon-Wu era muito fraco com aqueles que amava. Desde quando era humano, Yon-Wu empunhou a espada para a vingança de seu irmão e até percorreu o caminho para se tornar o Rei Negro para salvar sua família. No final de todas as suas ações sem precedentes estavam sua família e amigos. Isso significava que ele seria o mais sensível aos danos causados aos seus conhecidos. Léo não tinha como saber. Mas o coração de Yon-Wu provavelmente estava sendo esmagado. Léo pretendia um momento em que Yon-Wu ficaria inseguro. Então, Yon-Wu finalmente mostraria sua fraqueza. Se o canal que conectava a manifestação do Rei Negro e seu verdadeiro corpo fosse abalado turbulentamente, Léo seria capaz de vê-lo. Naquele momento, ele entraria no canal e subiria para bater no verdadeiro corpo do Rei Negro. Yon-Wu examinou os arredores. Não havia emoção em seus olhos enquanto ele olhava ao redor. Léo pensou que Yon-Wu estava apenas agindo de forma dura. Mas Yon-Wu então perguntou. Suponho que você abordou os deuses com antecedência? Odin foi de grande ajuda. Você sabia que um dos olhos que ele tem é uma coisa chamada olho sábio? É muito útil. Sugestões e lavagem cerebral funcionam muito bem nisso. Foi útil para abalar sua alma. Ehehe. A risada de Léo ficou mais alta. Yon-Wu virou em outra direção. Era onde Odin estava no meio da batalha contra o rei marcial. Eu pensei que ele era um deus inferior inútil. Mas ele foi útil para algo assim. Quando você tiver a chance, você deve tentar mais tarde. Embora eu não saiba se você conseguirá. Você está certo. Acho que não vou. Por quê? Você está com medo? Não. Tudo o que preciso fazer é retroceder. O que? Léo franziu a testa, sem entender, e uma mensagem apareceu bem na sua frente. A pedido do usuário, o mundo dos sonhos está em pausa. Léo semicerrou os olhos para ler a mensagem, depois se encolheu. Apóstrofo reticências. Parou. Léo viu tudo ao seu redor congelar de repente, exceto ele, e seu coração gelou. Aqueles que estavam fugindo, a explosão dos deuses, as nuvens de poeira, os pedaços de rocha voando. Todos fizeram uma pausa. Não foi que Yon-Wu parou o tempo com sua habilidade, mas a própria roda do tempo foi parada. Léo olhou para Yon-Wu com descrença e Yon-Wu deu uma risadinha. O sonho é rebobinado. No momento em que Yon-Wu girou a mão direita no ar, o mundo começou a inverter. Os pedaços de rocha voadores voltaram para onde estavam e tornaram-se azulejos normais novamente. As nuvens de poeira em expansão e o calor assumiram novamente a forma humana, e aqueles que foram varridos pelas explosões voltaram à vida. Os convidados dispersos voltaram para onde estavam para parabenizar o casamento de Yon-Wu e Edora, e os deuses de Asgard estavam sentados em silêncio na área de convidados. Os arcanjos, os reis demônios e a tribo de um chifre não correram mais pelo campo de batalha. Até mesmo Agares e Fenrir foram jogados para fora da muralha. E, o retrocesso não parou por aí. O tempo foi indo e voltando até o dia anterior à cerimônia de casamento, até um mês antes de todos os processos de casamento acontecerem, até antes de Yon-Wu pedir Edora em casamento. Ele continuou a girar antes mesmo de Yon-Wu chegar neste período e entrar no tempo anterior. A torre desmoronou e Hylie se contorceu e voltou a dormir. Então, tornou-se um universo onde nada existia. Era o universo com apenas escuridão e vazio. O tempo do começo. O retrocesso parou aí. O olhar de Léo tremeu de choque. Isso é impossível. São muitas leis de causalidade. A razão pela qual Léo decidiu brigar com Yon-Wu foi que,
Embora Yon-Woo fosse o ego principal do Rei Negro, ele não era o Rei Negro. O verdadeiro corpo do Rei Negro estava adormecido em Hyliea, o que significava que deveria haver um limite para os poderes de Yon-Woo. Se Yon-Woo tentasse forçar o verdadeiro corpo a se mover, o verdadeiro corpo acordaria de seu sonho e o mundo seria destruído. Léo pensou que os movimentos de Yon-Woo seriam limitados porque tentar ir contra o corpo real era ir contra as leis da causalidade. Mas pelo que ele estava vendo agora, Yon-Woo estava tão livre das leis da causalidade que foi capaz de retroceder no tempo até o início da roda do tempo. Desculpe, mas eu nem usei leis de causalidade. Yon-Woo sorriu. O que você quer dizer? Eu te disse, você é um presente de casamento para minha professora. Léo endireitou as costas diante da súbita sensação de incongruência. Ele olhou ao seu redor. Era um universo onde tudo estava escuro. Apenas com base nisso, parecia o universo do começo. Mas quando ele olhou mais de perto, as substâncias das trevas não eram as mesmas. Os lados das dimensões pareciam estar sendo esticados. Era algo que não deveria estar acontecendo. Enquanto a lei da luz do demônio celestial estivesse ativa, mesmo o Rei Negro não seria capaz de ajustar as leis fixas do mundo de acordo com sua vontade, já que este não era seu domínio. Domínio, só então Léo percebeu porque estava sentindo uma sensação de incongruência. Este mundo não foi criado naturalmente. Não era a linha mundial original, nem era outra linha mundial. Foi um sonho que o Rei Negro estava simplesmente sonhando porque estava entediado. Uau! Léo rapidamente se distanciou de Yon-Woo. Como ele sabia que estava em uma armadilha, a única coisa que podia fazer era fugir. Muito lento. No entanto, Yon-Woo zombou de Léo e estendeu a mão em sua direção. Ele nem pensou em persegui-lo. Este mundo inteiro foi um palco temporário que ele criou. Então por que ele deveria fazer o incômodo ato de correr? Swish. O mundo torceu e as leis mudaram. Substâncias escuras foram reunidas em uma e transformadas em correntes que dispararam em direção a Léo. Barulho. Caramba, Léo não acreditava em tudo o que estava acontecendo. Ele confirmou que este mundo era o original várias vezes vindo do mundo irreal. Quem imaginaria que o mundo que ele pensava ser original era na verdade uma armadilha? Era algo em que apenas o Rei Negro teria pensado. Não venha aqui. Léo franziu o rosto diante das correntes que seguiam de perto em seus calcanhares. Poxa, poxa, poxa. Colidir. Ele socou o ar à sua frente e o espaço foi distorcido e destruído quando as correntes foram desviadas. Mas as correntes começaram a perseguir seu ponto fraco novamente. Crá, crá, crá. Swish. Léo chutou frustrado as correntes que vinham em direção aos seus tornozelos e gritou. Por que não abre? Há algum tempo, Léo tentava abrir uma porta que levava ao mundo irreal. Mas, estranhamente, ele não conseguia se conectar com o exterior. Parecia que ele estava bloqueado por algo firme. Ah, desculpe, mas você não poderá voltar para o lugar de onde veio. Este mundo já está isolado dos outros e está sendo administrado separadamente. Isso significava que este mundo era praticamente como uma cela fechada. Ah! Quanto mais o grito de Léo durava, mais profundo se tornava o sorriso de Yon-Woo. Eu sabia que esse método estava certo. Consegui capturar uma mosca grande. Depois de capturar tigres, Yon-Woo teve certeza de que as estrelas tentariam de alguma forma atacá-lo ou ao Rei Marcial. Seu objetivo final era obter os outros fragmentos estelares e obter a onisciência que compunha o mundo para ser o único e verdadeiro Deus do novo mundo. Então, para pegar o peixe grande, Yon-Woo usou-se como isca e começou a sonhar um novo sonho. Embora ele tenha criado um sonho que era exatamente igual à linha do mundo original para atrair as estrelas, ele se moveu nesse sonho como se fosse realidade. A ressurreição do Rei Marcial, o encontro entre as duas famílias, o casamento com Edora. Isso fazia parte da história que foi usada na linha do mundo original e parte do verdadeiro sonho que ele estava sonhando. No final, Yon-Woo conseguiu pegar a constelação de leões. Então Yon-Woo estava de bom humor. Uma parte dele também se perguntava como deveria fazer esse bastardo que ousou arruinar seu casamento, mesmo que não tivesse sido real. A raiva de Yon-Woo não seria saciada simplesmente capturando Léo. Ele teve que forçar a estrela a desistir de todas as informações, torcendo e apertando sua alma. Desde a forma de abordar o mundo Unreal até como encontrar os bastardos. Tudo. Droga. Morreu. A quantidade crescente de correntes deve ter sido demais para Léo lidar. Porque ele simplesmente correu diretamente em direção a Yon-Woo. Com base nas veias que saltavam de sua testa, parecia que ele estava ressentido com o fato de ter sido interpretado por Yon-Woo. Claro, Yon-Woo apenas zombou. Aquele idiota nem se lembrava de como começou a brigar primeiro. Era hilário como ele estava agindo como a vítima. Barulho. As correntes dominaram Léo como uma flecha à espreita. O punho de Léo foi parado bem na frente de Yon-Woo. Ele enrijeceu e tremeu. Seu punho que queria destruir o rosto de Yon-Woo tremeu precariamente. Mas como ele estava preso pelo ferro divino, era quase impossível para ele ativar seu poder sagrado. Léo já estava acorrentado como um casulo e apenas um de seus olhos podia ser visto. Seu, maldito, bastardo. Os olhos furiosos de Léo estavam injetados. Obrigado pelo elogio. Com um sorriso frio, Yon-Woo fechou firmemente a fechadura em torno das correntes e abriu o vazio. Barulho. Clenk, clenk, clenk. O vazio se abriu como uma fera perseguindo uma refeição deliciosa.
Terei que movê-lo com o máximo de cuidado possível. Não posso deixar que haja algo de errado com meu presente. O sorriso malicioso de Yeon-woo finalmente se transformou em um sorriso. Taque. Jeong-woo fechou o livro que estava lendo e balançou a cabeça. Seus olhos estavam vazios, como os de um peixe morto. Quem exatamente é o bem e o mal aqui? Ban, babam, ban. Nas 4 batidas tio, há temperamento, traição e Yeon-woo tio. Atrás de Jeong-woo, Shannon estava cantando a plenos pulmões. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.